pessoal, estamos de volta, né? Com esse mesmo temas gerais, perguntas nesse sexto podcast. Eu e a Amanda estamos aqui, que são muitas perguntas. Essa segunda parte tem muita coisa legal também, né? Então, vamos dar continuidade. Vamos lá, Amanda? Que o Bill já chegou, então vamos lá. Hoje a pergunta é muito boa. A tutora perguntou qual a frequência que ela pode limpar os ouvidos e as orelhinhas dos cães e dos gatos. Como fazer para não furar o tímpano do cão e do gatinho? Tem alguma recomendação? Boa, Bill, essa é bem importante também. Assim, é interessante a gente ressaltar que os tutores precisam verificar as orelhinhas dos cães, né? Em casa, o que a gente recomenda? Que essa limpeza seja feita com algodão, coloca um algodão no dedo e limpe só aonde o dedo alcança, né? Na parte visível e alcançável da orelha ali em si. Para não furar o tímpano, não pode colocar cotonete, pinça. Deixa essa limpeza mais pesada, mais profunda para o veterinário mesmo, tá? Então realiza essa limpeza em casa, semanal, e uma vez no mês, mais ou menos, pode trazer no veterinário que a gente avalia certinho, limpa Se sentir certinho. que tá feio, tá com muita dor, Isso, né? Aquela exatamente. autalgia que a gente fala, chora, chacoalha a cabecinha, aí só a limpeza não vai resolver. Ou vai ter que ser uma limpeza mais profunda. E aí vai ter que vir no veterinário mesmo. Isso. Com ou sem anestesia, nós vamos ter que fazer uma limpeza mais profunda, tá? Mas deixa que a gente faz essa limpeza. Isso. Então a limpeza de rotina, como a Amanda falou, pode ser feita, claro que com produtos que o veterinário vai te orientar, não são todos que podem ser usados também com certa frequência, né, Amanda? Tem alguns que são mais cáusticos, vão ressecar, vão machucar se fizer com grande frequência. Então existe uma grande gama de produtos que podem ser usados para a rotina. Okay? Mas ficar de olho na corzinha da orelha, se não tá muito vermelha, quente. Se ele chora, né? Se não tá Geralmente fedida, aquela secreção, com odor mau cheiro, fétido. exatamente. Então, uma secreção em grande quantidade está indicando que está doendo, que está com otite, Sim. né? Que é inflamação com infecção, às vezes. Então, a cor da cera em grande quantidade, né? O normal é ser um pouquinho na cor da cerinha, levemente borrar o cotonete, o algodão. Pelo amor de Deus, Ana. Nada de cotonete. O algodão, mas se vem e você na segunda limpada sai um monte, na terceira, ou se sai um material fluido, né? Que é pus, então uma secreção purulenta, que necessita de intervenção, às vezes de antibiótico tópico e sistêmico, lavagem, né? Às vezes a gente tem que fazer uma lavagem. Então, saiu no segundo algodãozinho sujo, a gente já fala que tá na hora de ir no veterinário, que ele vai ter que ver o que é. E cuidado também para não empurrar essa cera para baixo, né? Porque o ouvido, o formato é diferente do nosso, né? O dos cães e de gatos são formato em L, né? Que a gente fala, mais muito profundo. fundo, eles vêm quase até aqui, né, Amanda? Isso. Então, às vezes, assim, limpeza, ela vem só até aqui. Então, ele vem com o dedo e vai empurrando, às vezes chega pra gente, tá entupido aqui. Aí tem que fazer a lavagem e sai aquela, né, grande quantidade de sujeira, de cera, né? Então, é verdade, muito importante. É bom trazer, gente. Exatamente. O ouvido não se brinca, né? Até mesmo pela proximidade com o sistema nervoso central, né? Com o cérebro, com o encéfalo. Nós então, já tivemos casos Pode dar que meningite. chegou a atingir. Bicheira, lembra? Um que tinha. A gente já pegou um que tinha, o tutor não percebeu porque o cachorro era peludo, e aí traz pra gente falar, dor de ouvido, dor de ouvido. Sim, tinha uma dor de ouvido, que era otite. Mas tinha bicho comendo a orelha dele, né? Imagina, se demorar, gente, chega no cérebro, pelo amor de Deus. Né? Então é uma coisa séria. E imagina a dor, né? Alguém aqui já teve, humano, né? Que já teve dor de ouvido, eu já tive, eu sei como é que é. Parece que tem um alfinete enfiando no ouvido, né? A gente não consegue dormir, tem que tomar analgésico, enfim, imagina o coitadinho do cachorro. Então tem também que se colocar no lugar, né? Pô, se eu tô com dor, se tá coçando, se tá com secreção, não tá legal. Então eu vou procurar um médico, porque eu sou humano, eu vou levar meu cachorro no veterinário pra ver o que E por favor, não pesquisem Ah, na internet no Dr. qual o Google. melhor Dr. produto Google. para passar. Mas hoje em dia é difícil, né? E chega de coisa aqui pra gente. Ah, eu vi no Google que pode ser tal coisa. Então tá, vamos ver. É isso aí. Outra pergunta. Nesse tempo, nós humanos temos olhos secos. Aí a tutora perguntou para mim se os olhos secos no cão também precisam de alguma atenção. Precisa pingar algum colírio, alguma coisa assim? Bom, pessoal, me perguntaram
olho seco, né? Essa época do ano, o inverno é um pouco mais seco na nossa região, né? Muitas pessoas, muitos humanos, têm que pingar colírios lubrificantes. Aí me perguntaram se cão precisa também, o gato precisa também. Bom, vai depender, né? Não é porque o tempo tá seco que eu necessito de um colírio, né, lubrificante externo. Então, é o veterinário que vai dizer para você se há necessidade desse produto, tá? A maioria das vezes, voltando à estação normal com umidade, não precisa fazer nada. A tutora Ana, de São José do Rio Preto, quer saber das veterinárias quais frutas elas podem dar aos cães. Quais são recomendadas e quais eu não posso? Bill, essa também é uma pergunta bem rotineira aqui que a gente recebe no nosso WhatsApp da clínica. Assim, frutas que a gente pode dar para os nossos cãezinhos, né? Maçã, banana, que mais? Mamão. Geralmente as não cítricas, né? Isso, evitar frutas cítricas. É mais fácil a gente falar o que a gente evita do que a gente pode dar, né? Isso. Lembrar sempre de higienizar bem essas frutas, cortar em pedacinhos condizentes ao tamanho do animal, né? Pra não engasgar. Que mais? Frutas que a gente não pode dar, só para aproveitar esse gancho também. Uva de jeito nenhum, abacate, carambola. Carambola pra ninguém. E frutas cítricas, né? Porque esse excesso de acidez pode ser prejudicial. Isso, pode dar algum desarranjo, né, gato? Isso. Ok. Também tomar cuidado com as que tem caroço, né? Isso, sempre tira a casca. Isso me lembrou do caroço. Você lembra do cão que engoliu o caroço de manga? Uhum. A gente teve uma paciente que ela engoliu o caroço de manga, foi feita cirurgia. Ela engoliu novamente, a gente pediu pro tutor tomar cuidado, né? Era difícil porque era uma casa meio chácara, né? E tinha mangueira. Como que evitar o cachorro de comer uma fruta que ele amava tanto, docinha, que não gosta de uma manga, né? Mas o caroço foi engolido 2 vezes, era um cachorro de grande porte, então era fácil a deglutição, se fosse um pequenininho, né? Não ia conseguir. Mas deu um problema sério, enfim, foi até uma coisa bem grave. A segunda vez que ele comeu o caroço de manga. Sim, coitado. Então, tomar cuidado. Mais uma pergunta, tia Ana e tia Amanda. Por que os cães ficam cegos de um dia para o outro? É assim mesmo? Bom, Bill, de um dia pro outro não acontece, né? É algo progressivo. É muito difícil o animal de um dia pro outro perder totalmente a visão. Só se acontecer algum trauma, algum acidente, alguma pancada no olho, mas assim, De um dia pro outro, verdade. saudável ele... As causas de cegueira são muitas, né? Pode ser uma doença, uma hipertensão, um diabetes, mas nunca é de um dia pro outro. De um dia pro outro, geralmente, é um machucado, um furor, né? Por algum motivo, uma briga ou alguma coisa que estivesse no ambiente, né? Sim. Que possa enroscar no olhinho, um espinho de flor. Mas esses são os agudos, de uma hora para outra. Agora, a cegueira tem várias causas e a maioria precisa de exames, tá? Pra gente chegar ao diagnóstico. Algumas são reversíveis, então quanto mais cedo procurar o veterinário e ver se é uma doença que dá para fazer reversão, né? Então é importante observar essa conduta de quanto tempo tá assim, tá alterado alguma sinal do cãozinho, se ele não tá comendo. Então nunca é de um dia pro outro, viu, pessoal? Então procure o veterinário novamente. Isso. A tutora Val, de Rio Preto, falou que tem uma chácara e um cachorrinho lá da chácara às vezes começa a comer a própria patinha. Lambe, lambe, lambe. O que pode desencadear isto? Val, é importante a gente investigar também, né? Você falou que você mora numa chácara. Isso. É importante a gente saber quais patas, quantas. Se for uma só, pode ser dor, pode ter entrado alguma coisinha, um espinho, né? Como você vive na chácara, algum bichinho também pode ter picado, ou pode ser até tédio, ansiedade do animal. Mas se for todas, é melhor trazer pra gente investigar também, porque aí pode ser relacionado a uma outra doença, alguma outra coisa mais séria. É muito comum quando é as 4 patas, né, o prurido ou a coceira que faz lamber, né, o cão geralmente quando lambe é porque tá com dor ou com coceira. É alergia, né, então os cães alérgicos geralmente dão esse sinal, né, não é normal ficar lambendo as 4 patas, né, tem animal que chega a mudar a cor do pelo,
né? Os brancos costumam ficar amarelados, as patas de tanto lamber, né? Aí as bactérias e sujidades da boca vão mudando a cor do pelo. Tá? Então é importante, se for as 4 principalmente, né, que tem que fazer o diagnóstico. Tá? Mas de qualquer forma, o veterinário vai ter que intervir praticamente em todas, né? Se for um trauma, se for um corte, se for um coxim com strep, se for um berne, se for uma unha encravada, uma unha quebrada, enfim, né? Então se tá lambendo é porque tá incomodando, a menos que esteja muito saudável, você consegue olhar, não tem nada, ok, é tédio, tá? Mas se continuar, é importante chegar na causa, né, Amanda? Exatamente. Opa, essa aqui é boa porque a palavra é difícil. A tutora perguntou: a disbiose intestinal acontece em cães como acontece em humanos? Quais as causas e tratamentos? A disbiose acontece em cães, sim. O que é a disbiose, né? Os animais, assim como nós humanos, temos a microbiota intestinal. O que é? São os micro-organismos bons e os ruins. A disbiose nada mais é do que esse desequilíbrio dessa microbiota. As causas. Pode ser por má nutrição, por estresse, por problemas gastrointestinais mesmo, até por imunossupressão. Quando o animal está com o sistema imune comprometido, dá uma desbalanceada nessa biota intestinal. Também por uso indiscriminado de antibiótico, que a gente vê que é muito comum. Os tutores dão por conta os antibióticos aos animais e aí causa diarreia, vômito, causa esse desbalanço. E assim, o tratamento, não tem como a gente dar o tratamento sem a gente saber a causa. Então tem que procurar o seu veterinário de confiança pra gente instituir o melhor tratamento, né? A causa tem que ser verdade. Nossa, essa é excelente pergunta. Sobre a vacina em gotinhas para gripe e tosse dos cães, o cão pode ter uma tosse, até um sinalzinho de gripe após as vacinas? Perguntaram pro Bill sobre a vacininha de gotas, que é para gripe ou tosse dos cachorros, né? Tosse dos canis também. A gotinha pode, em alguns animais, né, causar uma doencinha leve ou uma reação, né, na primeira semana, assim, mas não é comum, tá? Porque ela é uma vacina que a gente chama de viva atenuada, tá? Então os micro-organismos existem lá, eles dão uma replicadinha nas vias aéreas, que é onde, né, foi colocada a gotinha na boca e faz uma multiplicação aqui nessa região de orofaringe. Então alguns animais ficam sim com essa reação, como a gente também às vezes fica, algumas pessoas têm reação à vacina da gripe, mas não é para ficar uma doença que se perpetua por mais de uma semana e que tenha sinais fortes, tá? Se tiver sinal clínico mais grave, pode ser outra coisa, então é importante trazer no veterinário de volta, tá? Mas não é todo animal que vai ter, então isso para ficar guardado, ok? A Bia, de Batiba City, disse que o Theo, o seu cãozinho, está com muita tosse. Ele tosse tanto que até vomita uma espuma branca. O que pode ser? É perigoso? Ela está preocupada. Bom, Bia, assim, a gente tem que ver o que está acontecendo com o Theo, né? Porque muitas vezes essa tosse assim, não é normal. Não é normal. A tosse é um mecanismo de reflexo de se livrar de alguma coisa, ou de catarro, ou de alergia, de alguma coisa que tá querendo entrar, né? Isso. E então, assim, o Bill me parece que é uma raça pequena, é um Spitz. O Theo? O Theo, O Theo é um Spitz. Ele é pequeno. Então, de repente ele tem a tosse porque ele tá com uma reação inflamatória de algum agente que tá querendo entrar. O que a gente tem mais comum é a tosse dos cachorros, né, que é causada pela bordetela. Existem alguns vírus também que podem causar essa tosse. Nessa época do ano, do frio, né, é comum. Aí o veterinário vai te orientar, né? Provavelmente essa vômito que você falou que vem no final não é vômito, é catarro, né? Principalmente que vem uma espuminha branca, é uma palavra feia até de falar, né? Que o pessoal fala escarro, mas é o catarro mesmo, sabe quando a gente tosse muito e vem aquela coisinha? Então não é vômito, provavelmente, tá? Então seria bom descartar colapso de traqueia por causa da raça, né, Amanda? Exatamente, isso que eu tinha pensado. Colapso de traqueia, aí teria que radiografar, às vezes várias imagens, várias projeções que a gente fala, né?
para tentar chegar no colapso, se isso se perpetuar, tá? Mas pela época do ano, eu acredito que seja uma traqueobronquite, né? Causada por bordetella, que é uma bactéria que costuma afetar essa região de garganta e traqueia e dá tosse. Aquela tosse seca, feia, né? É muito comum nessa época do frio, tá? Do inverno. Então, o veterinário vai te orientar certinho qual é a tosse que está acontecendo no Fica de olho se ela vai durar 1, 2 semanas. Se passar disso, aí já é outra coisa mais grave. Essa tosse descaniza alguns animais resolvem sozinho, em 1, 2 semanas, como disse ela, né, Amanda? E se perpetuar ou tiver vários episódios, aí tem que averiguar mesmo. Pode ser o colapso de traqueia, né? Esta tutora pergunta: Bio, pergunta para a doutora Ana se ela tem algum modo para eu dar remédios para o meu cão. Pois se é comprimido, eu tento enganá-lo com frango. Aí acaba até comendo, sabe? Mas quando eu uso líquidos, Bio do céu, ele trava completamente os dentes, espirra para todos os lados, pula, vira uma bagunça só. Tem alguma ideia para me ajudar? Ô Bio, essa foi engraçada, mas é muito boa, tá? Porque é a nossa rotina, né, Amanda? Estão dando trabalho para tomar remédio. E eu acho que isso o tempo tá me ajudando, eu tento me colocar no lugar dos tutores, tá, gente? Porque quantas vezes não é aquela receita com 5 medicamentos com cachorro bravo, ou 5 medicamentos com cachorro que não gosta de tomar medicamento, ou intercalo líquido com comprimido e vira aquele auê, como a senhora comentou, né? Então, uma coisa que eu poderia ajudar na bagunça é tentar reduzir ao máximo as medicações de uma só. Isso às vezes pode ser feito com alguns princípios ativos de medicamento, né? Que podem ser manipulados junto. Então, em vez da senhora dar 5 comprimidos, talvez se eles tiverem compatibilidade e a concentração permitir, pode ser manipulado numa única cápsula. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade que eu pensei, hoje em dia, algumas farmácias de manipulação, né? Que nós temos aqui na região de São José do Rio Preto, já tem alguns produtos na forma de geleia, de biscoitinho, tá? Tipo patê durinho, assim, então forma que nem um biscoitinho macio. Também dá para fazer alguns princípios ativos, então tem que ver se o que o seu veterinário te passou pode ser veiculado nessa forma. E nós temos umas novidades agora, que são muito legais. Algumas farmácias fazem gel transdérmico. O que é isso? Uma pomadinha com princípio ativo, e você passa em alguma região de pelo curto, ou na barriguinha ou na orelha, né, Amanda? A gente tem feito alguns de orelha aqui. E principalmente para gatos, né? Ajuda bastante. Só que não é todo produto que pode ser feito por via de gel transdérmico. Então tem que ver também o que seu veterinário te passou, né? Então, para fugir um pouco desse estresse, são essas 3 ferramentas que eu teria para te orientar. Ou colocar tudo numa cápsula só, ou diminuir a quantidade, né? Às vezes na geleia ou nos biscoitinhos, e a forma de gel transdérmico, mas aí só o seu veterinário vai te falar se é possível que o que ele te passou possa ser veiculado, manipulado, né, nessas vias, tá? De apresentação, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi muito bom esse 6º Petcast, né, Amanda? Teve muita coisa da rotina, né? Teve pergunta por WhatsApp, pergunta por rede social. Eu acredito que tem muito mais coisa, então fiquem à vontade para perguntar, né? O Petcast, ele é editado sempre numa semana e é colocado, né, no canal do YouTube na próxima semana, mas as nossas redes sociais estão sempre à disposição, então tanto a rede da clínica quanto as nossas redes pessoais, né? Então pode mandar pergunta, tem o WhatsApp da clínica também, da VetCPS, que vocês podem mandar perguntas, tá? E fiquem à vontade para perguntar. A gente vai estar sempre aqui tentando dar uma ajuda para os tutores, né? Esse é o nosso diferencial, são perguntas para ajudar, né, o manejo diário de vocês com seus pets. Por isso que chama Petcast, né, Amanda? Isso. E se quiserem deixar nos comentários também temas, né, para os nossos Isso, próximos. Sempre são bem-vindos, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Ou até no TikTok, que também tem rede, tem canal, né?
vocês podem deixar as dúvidas. Ou sugestão de tema de doença mesmo, né? Existem algumas doenças que são muito importantes no cão, no gato de uma região, então é interessante também a gente comentar, né? Nós vamos passar na próxima semana nas nossas redes sociais alguns temas, já para vocês tentarem ir votando, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Mas teremos muito mais por aí. Tem muita novidades nas nossas redes no Instagram da Clínica Vets e Pets. Nós também temos o Facebook e nosso canal, tá? Então, até o próximo. Tchau!